Guilherme é herói ou vilão do Santos? O vídeo de hoje aqui da Santos Mil Grau fala sobre o amado, ou seria o odiado. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao vídeo da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes de começar a trocar uma ideia a respeito do Guilherme, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, siga a Santos Mil Grau nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, Twitter, Threads, em todo lugar falando sobre o Peixão. E é isso aí, vamos para o nosso vídeo de hoje. E o nosso vídeo de hoje é para falar sobre um jogador polêmico, Guilherme, o amado. Você gosta do Guilherme? Você desgosta do Guilherme? Você acha que ele é o craque do Santos? Você acha que ele não pode vestir a camisa do Santos? Eu vou refletir um pouquinho a respeito disso e deixar minha opinião. Quero saber a sua, tá? Ahn, para começar, o que me motivou a fazer esse vídeo sobre o Guilherme é o fato de que o Guilherme é talvez de longe o jogador mais cobrado do atual elenco do Santos nas redes sociais. As redes sociais santistas de fato odeiam o Guilherme. E aí eu acho que ele é injustamente perseguido, tá? Porque joga uma responsabilidade nele que eu acho que ele não merece. Mas eu vou botar alguns argumentos pró e contra Guilherme aqui, tá? Não é simplesmente um vídeo de defesa. Ouça os meus argumentos e me diz se você concorda ou discorda. O Guilherme chegou no Santos no começo do ano de 2024, tá? O Santos contratou o Guilherme por 4,8 milhões de reais, comprou 60% do passe do jogador e ele estava vindo do Fortaleza. E o contexto no qual o Guilherme chega no Santos é um contexto de Santos rebaixado, Santos na segunda divisão e o começo de uma reconstrução, né? Santos muito desacreditado e a verdade é que, dado o contexto, dado o valor baixo que a gente pagou no jogador, 4,8 milhões de reais, o que convertendo no câmbio atual dá aproximadamente 800 mil euros, pelo baixo valor que a gente gastou no jogador, eu acho que ele entregou bastante, né? Eu não tinha expectativas no Guilherme, e a verdade é que o Guilherme foi um dos principais jogadores do Santos no ano de 2024. Foi um dos principais jogadores naquela campanha do Paulista que chegou na final, e também talvez tenha sido o principal jogador do Santos na Série B. Né? No ano de 2024, ele fez 46 jogos, fez 13 gols e deu 10 assistências. Na Série B, foram 31 jogos, 10 gols e 8 assistências, 18 participações em gols em 31 jogos. E ele terminou aquele ano como um dos principais nomes daquele time. Agora em 2025, ele faz um começo de ano fulminante, né? Um paulista no qual ele faz 14 jogos, 10 gols e 13 assistências, são 13 participações em gols em 14 jogos. Um negócio assim absurdo, foi o artilheiro da competição, teve no time ideal da competição. E agora no brasileiro ele faz um começo de brasileiro muito ruim. No final do primeiro turno ele começa a se recuperar, faz um começo de segundo turno muito bom. E agora ele vem oscilando entre bons e maus jogos. Fez o gol da vitória contra o São Paulo, contra o Bragantino, participou de um gol. Agora contra o Ceará não jogou nada. Contra o Grêmio também não jogou bem. No brasileiro atualmente são 22 jogos, 4 gols e 2 assistências. No ano de 2025, ele tem 36 jogos, 19 participações em gols, 14 gols, 5 assistências. Ele já quer dizer, não, ele tá próximo de bater o número de participações em gols do ano passado, quando ele fez 13 gols e deu 10 assistências. Eu tinha me confundido aqui. Foram 23 participações em gols em 2024 e agora ele tá com 19 já, em 2025. Então, por esse ponto, tendo em vista o baixo valor que a gente pagou no jogador, o contexto no qual ele chegou, que era de um time desacreditado, rebaixado, eu acredito que o Guilherme se pagou. Se pagou com juros e correção monetária. Só que aí muita gente pega isso, pega os números dele. Ele foi o artilheiro e líder de assistências no ano passado e é artilheiro e líder de assistências em 2025. Em um time que tem Neymar, em um time que tem o Roleiser. E aí muita gente pega esses números e joga a responsabilidade nele de ser o craque do time. E algumas pessoas tratam ele como craque. Tem muita gente que diz que ele se acha craque. Eu não tenho nenhuma evidência disso, então eu prefiro não fazer tal afirmação. E eu acho isso um erro, porque o Guilherme definitivamente não é craque, ele é um operário da bola, né?
Ele é um proletário do futebol. É o cara que ele tem disciplina tática, ele marca, ele corre muito. Eventualmente ele aparece lá na frente para fazer o seu golzinho e dar sua assistência. Então, como eu nunca tratei ele como um craque, como um extra classe, eu nunca fiquei nervoso assim com o Guilherme, né? Em contrapartida, o Guilherme dá motivos para ser cobrado, né? O tanto que ele oscila. Se por um lado ele foi parte fundamental da campanha que levou o Santos para a final do Paulista, por exemplo, foi dele a jogada do gol contra o Palmeiras, o gol do Otero, no primeiro jogo da final. Ele dribla acho que é o Marcos Rocha, e cruza pro Otero fazer o gol. Ótimo. Por outro lado, no segundo jogo, ele tem uma oportunidade cara a cara com o Everton e desperdiça. Um gol que acho que na altura seria o gol do título ou o gol que levaria para a decisão por pênaltis. Então ele podia ter entrado para a história já como um cara de fazer gol de título e ele não entrou. Ele perdeu um pênalti que eventualmente nos, nos eliminou da Copa do Brasil contra o CRB. Contra o Vasco, naquela partida no fatídico 6-0, o jogo tava 1-0 e ele tem uma oportunidade cara a cara para empatar o jogo e ele isola. Então, ele dá grandes motivos também para ser cobrado. E aí muita gente erroneamente tem um efeito contrário daqueles que pegam os números dele para tratar ele como craque e tratam ele como bagre, como um cara que não pode vestir a camisa do Santos. Eu acho que existe um exagero, tanto de quem enaltece o Guilherme, quanto de quem persegue o Guilherme. Acho que é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. O Guilherme não é o craque, apesar dos seus seus números muito bons com a camisa do Santos, mas ele também não é um bagre, por ter perdido gol na cara, por ter perdido pênalti, isso acontece. Só perde gol quem aparece, e o Guilherme ele aparece, né? Às vezes ele vai fazer o gol, às vezes ele vai perder. Eu acho que o Guilherme tem que ser tratado como o que ele é, que é um operário da bola, um jogador mediano barra bom. É um jogador que eu não consigo falar que ele é um mau jogador, cara. Com os números que ele tem, eu não consigo falar que ele é um mau jogador. Mas eu também não consigo falar que ele é um craque, entende? Então eu fico nessa. Pra mim, ele é um jogador mediano barra bom, que também é um operário da bola, um jogador que se entrega fisicamente, taticamente, marca bastante. Muita gente pergunta por que ele não sai do time. Porque ele aguenta jogar 90 minutos, amigos. O seu Rolaser, 20 minutos de jogo, ele já tá respirando pela boca pedindo pra sair. O Guilherme, ele aguenta correr os 90 minutos. Agora, se bota você no lugar de um treinador, você tem um número limitado de substituições para fazer por jogo, e você tem no Guilherme um jogador que não cansa e que consegue correr os 90 minutos, e que também é o artilheiro e líder de assistências da equipe. Por que você vai tirar ele do time? Dá para entender isso? Então, eu entendo a titularidade dele, apesar dele não ser um craque, não considero ele um craque, mas também não considero ele um bagre. Acho que ele é perseguido injustamente, apesar de dar motivos pra gente reclamar dele. E acho que a torcida devia tratar ele como o que ele é, um operário, um jogador mediano, barra bom, que faz gols, que dá assistências, que perde gols, que perde pênaltis, mas que é um jogador importante, dado o atual elenco do Santos. Em termos táticos, em termos físicos, em termos de números. Faz bastante gols, dá assistências. Então é um jogador importante. Acho que é isso. É isso que eu tenho pra falar sobre o Guilherme, o amado ou o odiado. Você concorda? Você discorda? Acho que muita gente vai discordar. Sinta-se à vontade para discordar e deixar sua opinião aí nos comentários. Mas deixa com educação, com respeito. Se você acha que o Guilherme não pode mais vestir a camisa do Santos, comenta aí. Por quê? Quais os seus argumentos? Eu quero ler os seus argumentos. Você concorda? Acha que o Guilherme é um bom jogador, que ele merece estar no elenco do Santos? Comenta aí também os seus motivos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, nos seguir nas redes sociais. Santos Mil Grau tá no Facebook, Instagram, Twitter, Threads, em todo lugar falando sobre peixão. E é isso aí. Muito obrigado pela audiência de sempre. Amanhã não sei se vai ter pré-jogo, mas depois do jogo tem pós-jogo com certeza, beleza? Obrigado pela audiência, é isso aí. Pra cima deles.